Boa noite, estamos dando início ao nosso terceiro elo da nossa semana de oração para você que está conosco nesta campanha. Que Deus já venha abençoar a tua vida. Estamos com um pouquinho de atraso, mas por conta de eu estar também em outra missão. Mas glória a Deus porque aqui o Senhor nos abençoou e nós chegamos a tempo de fazermos aquilo que estamos aliançados nesse propósito, que é a nossa semana de oração, a qual nós estamos unidos no propósito para buscarmos e orarmos pela bênção de Deus sobre as nossas vidas e para que Deus venha nos abençoar. Qual é o teu propósito? O que você está buscando nessa semana de oração e o que você apresentou a Deus para que Ele venha te abençoar nessa semana de oração? Você já colocou diante de Deus o teu propósito? Você já colocou diante do Senhor as bênçãos que você quer receber dEle durante esse mês, essa semana? Pois é. Então não entre nessa campanha sem ter um propósito, não entre nessa campanha sem ter um direcionamento e aquilo que você quer receber da parte de Deus. Desde já que Deus nos abençoe e está conosco. Foi meu aluno também aqui, o Cristiano Ventura, a Nara, minha irmã lá em Bragança, a Daniele de Jesus, a Cleidinha Duarte, também a nossa amiga, né, que já digo nossa porque está aqui com todo mundo, a nossa querida amiga Érica Casanova, está conosco também a Maria Felenina, a Cristiano, a Mara Castro, que nós possamos nessa noite buscar o conhecimento, a palavra de Deus, a Lena Soares, tem gente nova por aqui, diga de onde que você é, de onde que você está falando, Rondon, a Mara Castro, né, que Deus abençoe a vida da Mara. Hoje nós vamos consagrar o sal grosso, tá? Para quem está entrando aqui agora, é a primeira vez, pastora, por que nós vamos consagrar o sal grosso? Porque o sal grosso, ele purifica, limpa o ambiente, ele tem esse poder de absorver as energias negativas, e quando nós colocamos o sal grosso no ambiente que ele é muito pesado, que está carregado, ele vira água. Então hoje é o sal, amanhã é o suco de uva. Se eu esquecer de falar, você já está sabendo que você vai preparar amanhã um suco de uva, amém? Então vamos dar início a essa noite tão abençoada. Está conosco a Cristiane Hatz, boa noite. A Glauciane lá no Jobim, que foi aniversário dela também essa semana. A Suzane, que está lá em Marabá. A Aldaleia também, que está lá em Marabá assistindo conosco essa live. A Denise, a Carla Pires, que está conosco também. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família, o seu Nesildo, a Lu está conosco, eu creio também. Estou esperando você entrar para que a gente dê início, né? A Ediene Araújo também. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, que você venha ser próspera, que o Senhor venha abrir portas para você. A Gleice também está conosco. Amém, glória a Deus. Para quem está orando pela Lia, a Lia teve melhoras, tá? A Lia fez uma cirurgia muito complicada. E lá no grupo do WhatsApp da oração da meia-noite, que tá assim, né? Ela tem pedido oração, então para quem está orando pela Lia, a Lia já passou pelo processo cirúrgico, está em recuperação, porém a cirurgia da Lia foi uma cirurgia muito, muito delicada, que foi na cabeça, que tirou um tumor, né? Então a gente vai continuar orando pela Lia, para a recuperação dela. A Silva, boa noite, pastora, que Deus abençoe, saudade também, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua casa, amém? Logo mais a Gleice vai fazer 50 anos, é verdade. Então vamos orar para que ela seja abençoada, né? 50 anos é uma idade assim bem abençoada por Deus, né? A Eliane que tem mandado aviãozinho aqui, tem mais amigas da Eliane aqui. A Eliane, ela é uma pessoa que manda mesmo aviãozinho, uma pessoa que interage na live, e manda que Deus venha abençoar e que os seus 50 anos venha com saúde, com paz, prosperidade, bênção dos céus, e que você possa ter maturidade, que você se torne uma pessoa cada dia mais madura, não madura no sentido
físico, mas madura para decisões, madura para as atitudes, para as bênçãos de Deus, amém? A Carel está conosco também, que Deus abençoe a Carel. A Marta, nossa terapeuta, ontem eu falei aqui e nós estávamos falando ontem, o tema que nós abordamos ontem, eu indiquei que há cura, mas que também há ajudas, né? Que a gente tem agora a Marta aqui conosco, que é a terapeuta que eu falei para vocês, que eu mencionei ontem, e também conosco a nossa psicóloga, que é a doutora e pastora, né? Érica Casanova, que também tem nos dado essa assistência aí e tá conosco, amém? Volta logo, viu, Suzane? O teu lugar é aqui. Chega de passear, brincadeira, passeia, te diverte, é férias. Que Deus te abençoe nessa tua viagem. Ana Cláudia, lá do Rondon, né? Vamos orar para que a gente dê início a esse terceiro elo que tá palpitante, que nós vamos falar hoje de maldições. Nem todo mundo gosta de falar, né? Nem todo mundo tem essa ousadia para falar daquilo que mexe com as nossas curas emocionais e que nós precisamos ser tratados, curados, sarados, para que nós possamos ser totalmente libertos e viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, amém? Vamos orar? Já compartilha, manda esse aviãozinho aí, convida outras pessoas, porque o tema é interessante, a palavra dessa noite, ela é para quebrar as maldições mesmo, e que a gente possa sair daqui totalmente livre, libertos, para viver a plenitude daquilo que Deus já preparou para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Para quem está compartilhando, nós vamos... eu deixei o óleo para ali. Para quem está compartilhando, nós vamos sortear na sexta-feira meio litro de óleo de mirra, né? Mirra, que é cura do corpo, embelezamento, para você abençoar, dividir aí com outras pessoas, que é muito óleo. A Valéria Silva, que eu estava sentindo a falta dela, que Deus abençoe a Valéria. Tem gente nova por aqui conosco, glória a Deus por isso. Raíssa lá no Jobim. Mas nós já estamos com um número bem expressivo de pessoas aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu creio que mais pessoas vão entrar. E em nome de Jesus vamos orar para que nós possamos ser alcançados pela glória, pela graça de Deus. Eu não sei como foi o teu dia, eu creio que foi de bênção, porque você está nessa campanha, o inimigo se levanta, o inimigo tenta nos afrontar, mas a vitória é certa, a vitória é garantida. O inimigo, ele só atinge, ele só tenta derrubar, o inimigo só ataca aqueles que ele vê que tem algo que o Senhor está para entregar. Então, se você está passando pelo momento difícil, se você está passando por uma luta, por uma guerra, é porque algo extraordinário o Senhor está te entregando. Por isso o inimigo, ele já sabe, né? O que Deus já preparou para você e ele quer impedir, ele quer que você desista dos teus sonhos, que você desista da sua casa, que você desista do seu lar, que você desista do seu casamento, que você desista das verdades. E eu só quero te dizer uma coisa, não desista. Suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque a hora certa, o tempo certo, o Senhor vai curar as feridas, Ele vai botar o óleo sobre elas e Ele vai te abençoar, porque o Senhor te chamou para ser vencedor, vencedora e não perdedor e nem tampouco perdedora. Mas deixa eu falar algo para você antes da gente entrar no assunto. Nós fomos escolhidos. E quando nós somos escolhidos, nós passamos por lutas, porque nós precisamos ser aprovados. E o vencedor, a trajetória de um vencedor, não é de uma pessoa, o vencedor ele não nasce pronto. O vencedor ele não nasce preparado, ele é forjado. Ele é forjado na rejeição, ele é forjado na humilhação, ele é forjado na dor, ele é forjado na luta. Ele é preparado nas adversidades para se tornar um vencedor. E cada luta que você passar, você vai ficar mais forte. E ele vai te dar mais maturidade para você vencer a próxima. Lembra que quando eu falei aqui que o leão preparou Davi para o urso, e o urso preparou Davi para Golias, e Golias preparou Davi para Saul, e Saul preparou Davi para o trono? Pois é, cada luta que você passar, cada guerra que você enfrentar como vencedor, é Deus forjando o teu caráter, é Deus preparando a tua personalidade, é Deus te moldando, te lapidando para você vencer outras maiores. Traga a existência, traga à memória aquilo que você já venceu, aquilo que você já
foi decretado por Ele para a tua vida, amém? Eu quero já deixar uma palavra profética para a vida da Suzane aqui. Deus, Suzane, Ele tem muito mais para te entregar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que você precisa vencer o medo. Porque muitas vezes o medo tem te paralisado de viver o extraordinário de Deus. Deus fala para ti nessa noite que quem capacita é Ele, quem coloca as palavras é Ele, quem dá condições é Ele. Então esse trauma do medo, esse flagelo que tem ainda em você do medo, não deixe ele tomar conta. Resista. O medo não pertence mais a você. Deus já te entregou um propósito, Deus já te entregou um chamado, mas o medo tem te paralisado. O medo tem te parado. E o Senhor nessa noite está dizendo, lança fora todo o medo. Porque o que Ele já preparou para você é extraordinário. Para você viver um chamado, para você viver um ministério. E o medo, diz o Senhor, tem te paralisado. Glauciane, prepara o culto de vitória, diz o Senhor. Prepara, porque eu vejo Deus hoje assim, sabe? Quando Ele quebra cativeiro, sabe? Quando Deus, Ele muda o cenário. Pois é, o Senhor está dizendo para ti, prepara, sabe aquela promessa tão sonhada, tão desejada, tão esperada, de tanto tempo de oração? Pois é, o Senhor está dizendo, olha, prepara o culto da vitória, prepara porque o Senhor, Ebalabachúria, te entrega nesta noite uma bênção esperada sobre a tua vida. É algo que você tem pedido no secreto, o Senhor diz que hoje Ele te entrega essa bênção sobre a tua vida e que você vai viver ainda esse mês a resposta daquilo que eu estou falando para você. E você vai preparar um culto de ação de graça, porque vai ser grande a vitória do que o Senhor te entrega nesta noite, amém? Carla Pires, eu vejo Deus quebrando, sabe, Carla, como é que eu posso falar para você? Tem momentos na nossa vida que é melhor a gente estar dentro do casulo. Como é que eu posso falar para ti, Carla Pires? Tem momentos que para a gente parar de rastejar, a gente precisa sofrer as dores das transformações. E que você venha a ser forte, porque Deus vai te moldar, te transformar em uma mulher determinada, uma mulher virtuosa e uma mulher cheia de dons e ministérios. Só que para você viver isso, o Senhor está dizendo para ti nesta noite que é necessário você passar pela transformação. E tem áreas da tua vida que ainda estão muito ligadas a você, que te impede de viver um chamado também. O Senhor está falando hoje muito com chamado, né? Então que você possa nessa noite entregar para Deus aquilo que ainda impede. Sabe quando Deus pediu para Abraão Isaac? Pois é, entrega teu Isaac para Deus. Porque eu vejo como algo que está impedindo de você abrir uma porta para um novo tempo na tua vida. Então você precisa nessa noite entregar o teu Isaac para o Senhor e confiar nele. Salmo 37 é o que ele te entrega. E as palavras-chave do Salmo 37 é entrega, confia e descansa. E ele satisfará o desejo do teu coração. Mas você precisa confiar no Senhor. E é como se tivesse muralhas na tua frente. É como se a tua porta fosse de bronze e você não está passando. Você bate, chega perto, mas você não consegue chegar do outro lado. Porque falta uma entrega. Tem algo na tua vida ainda que você precisa dizer, Senhor, eu estou te entregando no teu altar. Eu estou entregando para o Senhor, estou confiando no Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer algo sobre a minha vida, amém? Então, faça isso. Você sabe do que o Senhor está falando contigo. Porque Deus não me colocaria para falar que Ele não envergonha ninguém. E Ele não vai entregar aquilo que é secreto teu e dele. Ele está dizendo que você sabe o que você precisa entregar para Ele. Até para que as coisas venham fluir no teu casamento, nos teus negócios, nas tuas finanças e principalmente no teu ministério. É algo que você ainda não conseguiu entregar para Deus. Ele está dizendo, confia em mim, filha. Me entrega. Deixa que eu vou cuidar. Deixa que eu vou fazer a obra. O Senhor fala isso para ti nesta noite. Toma posse dessa palavra. Jaqueline, o Senhor fala contigo também nesta noite. E o Senhor fala de mudanças. E quando eu vejo mudanças, o Senhor fala que tem muitas coisas que você precisa
tratar no teu intelecto, na tua alma, que é as vontades, coisas, o Senhor manda te dizer nessa noite, que são traumas do passado que precisam serem tratados, que tem causado um certo impedimento em muitas áreas da tua vida. É como se você não se desvinculasse de coisas que aconteceram lá atrás, lá no passado. E o Senhor está dizendo, filho, o que eu tenho para você é novidade de vida, o que eu tenho para você é coisa nova, o que ficou para trás ficou, viva o hoje. Mas Ele está dizendo, libera isso, põe para fora. E o Senhor diz que tem algo em você que muitas vezes te tolhe, que muitas vezes te inibe, porque são marcas, são algo que lá atrás geracionou em você uma grande dor e que você precisa nessa noite do Senhor botar isso diante do Senhor, como ele diz em 1 Pedro capítulo 7, te humilha, entra no quarto, fecha a porta, te humilha diante do Senhor, e aí ele diz, te humilha diante dele para que a mão poderosa dele esteja estendida sobre você e lança sobre ele tudo isso, porque o Senhor hoje ele quer tratar, ele quer curar, ele fala de cura interior com você nessa noite. Deixa Jesus botar o óleo de Gileade aí nas tuas feridas, que elas estão com cascão, mas o Senhor está dizendo que não estão cicatrizadas. E que tem coisas na nossa vida que a gente precisa alinhar no propósito de Deus, para que aquilo que Ele preparou para nós seja liberado. Então vai tomando posse. Salomão, quando você passou o teu nome aqui, eu via uma grande barreira diante de você. E essa barreira, muitas vezes, impede de você crescer em áreas da tua vida. Porque são coisas também que estão ligadas no teu emocional. E o Senhor hoje precisa também tratar essas áreas que a gente tem carregado de aflições, de heranças, de maldições sobre as nossas vidas. E quando eu falo para você, sabe, palavras que são lançadas, pois é. A palavra de Deus diz que palavras malditas, elas interferem nas nossas vidas. E que o Senhor hoje venha quebrar sobre a tua vida toda palavra que foi lançada, de palavras contrárias, sabe? Para que nada dê certo, hoje o Senhor quebra o arco, despedaça a lança e queima todo esse mal da tua casa, da tua vida e principalmente na tua área espiritual. É como se isso impedisse você até de viver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Toma posse dessa palavra para a tua vida. O Senhor entra bradando hoje dentro da tua casa. O Senhor entra hoje rompendo elos, quebrando corrente, abrindo cadeados, que são raízes que estão em você, que hoje precisam ser arrancadas, para que você venha desfrutar de algo muito maior e melhor que Deus tem para você. Tu crê? Então toma posse e recebe essa palavra, porque Deus ele tem algo extraordinário para você. E só basta você permitir e entregar para Deus também, e pedir para que Ele venha também tirar essa barreira que está impedindo você. Francimar, eu vejo novidade chegando para tua casa. E é uma novidade que vai alegrar muito, muito teu coração. Eu vejo Deus alegrando. Sabe quando Deus quer mimar? Sabe quando Deus quer alegrar o coração de alguém? Pois é. O Senhor diz assim, diz para ela que eu tenho contemplado as lágrimas delas e as orações delas chegaram até diante de mim. E eu vou alegrar o coração da minha filha. Então, o Senhor está preparando uma coisa de alegria para você. E eu creio que Deus, todas as vezes que Ele falou contigo por meio dessa live, nenhuma delas não deixaram de se cumprir, não é verdade? Porque para mim falar isso aqui, eu peço muito discernimento e confirmação para Deus, para não entregar aquilo que não é dele. E eu estou dizendo para você nessa noite, o Senhor está dizendo, diz para minha filha que eu vou alegrar o coração dela. Aleluia. Leoclice, o Senhor fala contigo também. O Senhor hoje não quer nem deixar eu pregar, né? O Senhor não quer nem deixar a gente entrar no assunto e abordar. Mas o Senhor também entra com cura, viu, Leoclice?
O Senhor entra com cura na tua casa. Eu vejo um espírito de enfermidade dentro do teu lar. Mas o Senhor está dizendo que hoje Ele repreende esse espírito da enfermidade. Que todo espírito de doença bata em retirada da tua casa agora. E que você receba a bênção da cura dentro da tua casa e do teu lar. Tu crê? Então toma posse, porque eu vi uma pessoa enferma e eu vi uma pessoa acamada dentro da tua casa. Mas o Senhor hoje Ele entra bradando com anjo de cura e tirando todo espírito de enfermidade de dentro da tua casa, amém? Mas vamos orar. Se o Senhor quiser falar e entregar para mais alguém, no decorrer da palavra, Ele vai estar entregando aquilo que é profético, aquilo que o Senhor tem para nós. Marta, o Senhor fala contigo também. Tem momentos, Marta, que o Senhor, Ele só quer que a gente sente, né? E ouça Ele falar. Quando Maria, ela larga os afazeres da casa para sentar e ouvir Jesus, era essa atitude que Ele queria de Marta. E o Senhor está falando que por mais que muitas coisas tenham cogitado, falado, o Senhor diz que há uma esperança e que Ele só quer que você sente com a sua família, sente com seu esposo. Tudo é transformado e o Senhor pode transformar por meio do diálogo. A palavra está em você, a bênção está sobre você. Deus, Ele pode mudar e transformar vidas. E Ele tem um jeito dele fazer. E Ele ainda está dizendo, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Só seja resiliente, porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E quando o Senhor quebra as maldições, Ele transforma. E eu vejo transformação. Tu crê nisso? Então toma um glória a Deus aí para a tua vida. Porque o Senhor fala isso com você nessa noite. Toma posse dessa palavra. Eu sei que você já está vendo mudanças, diz o Senhor. O Senhor diz para ela se atentar no esforço e nos pequenos detalhes. E que você venha a ser a mulher de Provérbio 31. Aquela que é sábia. Aquela que sabe transformar o lar, a casa e a família. O Senhor te entrega essa palavra, que há esperança. E quando o Senhor entra, Ele transforma. E aquilo que era cativeiro, aquilo que era dor, Ele muda cenário, como Ele mudou lá em Jó 42, quando Ele quebrou o cativeiro de Jó. E Deus tem preparado algo novo para a tua vida. Tu crê? Então toma posse e recebe essa palavra, amém? Mas vamos orar, senão eu vou ficar aqui entregando. E é importante a gente falar da palavra. E aquilo que o Senhor quer entregar, Ele vai entregar e vai abençoar a vida da Karine Leitão. Eu vejo, o Senhor quer que eu entregue, eu vou entregar. Viu, Karine? Eu vi você e seu esposo aqui na live, porque ele está assistindo. Deixa eu falar para você. O Senhor hoje, Ele quebra uma maldição sobre a vida do teu esposo, tá? Sabe heranças geracionadas? Pois é. Algo que ele tem carregado porque é de geração em geração? Pois é. O Senhor hoje quebra algo que tem ainda travado no teu marido, e isso que o Senhor está quebrando sobre a vida dele vai trazer um tempo de vida nova. Ele já testemunhou aqui que a primeira vez que ele entrou, eu dei uma palavra e que tudo que foi falado aconteceu. Ele botou o testemunho, não sei se foi no privado ou se foi aqui, pois ele também vai testemunhar isso que hoje o Senhor manda eu falar para ele. Eu vejo o Senhor, depois que ele quebrar isso da área que precisa ser quebrado, vai ser uma transformação de vida. Esse homem vai ter dom, esse homem vai estar na obra contigo e o Senhor vai prosperar a tua vida e a dele. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de riqueza, bens materiais. Isso o Senhor vai entregar também, mas Ele vai prosperar de dentro para fora. É um homem mudado, um homem transformado, cheio da unção, da graça e da bênção de Deus. Ele vai ter uma unção de prosperidade sobre ele, e aonde ele colocar a planta dos pés, as mãos dele é para abençoar outras vidas
cadeias, porque hoje o Senhor quebra essa maldição que ainda aprisionava essa bênção de acontecer sobre a vida dele. Toma posse e recebe, amém? Mas vamos orar, senão a gente vai passar muito do horário hoje. Mas eu tenho uma palavra para entregar para vocês nessa noite. Fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração, pede para o Espírito Santo ministrar hoje na tua vida, que ele tenha liberdade para ministrar em você, para que toda maldição, todo elo, toda corrente, todo flagelo, toda prisão, toda cadeia do diabo hoje venha a ser destronada, que todo trono de Satanás dentro da tua casa, na tua vida, na tua descendência hoje seja quebrado, anulado, repreendido de todo o mal, e que o Senhor nessa noite venha falar conosco por meio da sua palavra, que é santa e poderosa. Fala conosco, Deus, nós queremos ouvir a tua voz, amém? Abre a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, tá? Deuteronômio capítulo 30, nós vamos estar lendo o versículo 19 e 20. Hoje nós vamos falar sobre maldição, tá? Tem palavras que a gente não pode nem estar pronunciando dentro da nossa casa, para que a gente não venha atrair, para que a gente não venha trazer para dentro de casa. Mas hoje o Senhor está protegendo a minha casa, a tua casa. O Senhor está cercando a tua casa com muralha de fogo. Ele está cobrindo com seu manto e está colocando anjos acampados aí. Sabia, Clara Lemos, que demônios tentaram entrar hoje na tua casa e não conseguiram? Eu vi um demônio tentando entrar na tua casa, um demônio chamado discórdia, mas ele não pôde entrar na tua casa, porque o Senhor não permitiu. E ele manda dizer que a tua casa ele recebe uma blindagem, e ele cerca com uma muralha de fogo, e todo espírito da contenda que estava se levantando, que estava arquitetando, planejando contra a tua casa, o Senhor desfaz hoje, porque ele dá uma blindagem, amém? Então tem palavras que não é nem bom a gente mencionar e falar, mas são necessárias a gente aprender a lidar com elas, saber com que estamos tratando, para que nós venhamos vencer e repreender todo o mal da nossa vida, amém? Presta atenção no que diz a palavra do Senhor nesta noite. Livro de Deuteronômio, né? Lá do Pentateuco, livro da lei, capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que não te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite nas terras do Senhor, sobre juramento prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Entenda que a palavra vem dizendo para mim e para você que os céus e a terra eles foram testemunhos, né? E serão testemunho até contra nós, que Deus ele nos propôs vida e não morte, que ele nos propôs bênção e não maldição. E ele ainda diz para mim e para você nessa noite: escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando eu falo que Deus ele é um Deus geracional, a gente tem que tratar, né, Abraão? Quando eu falei para você, a gente tem que tratar dessas bênçãos geracionadas, para que ele ainda diz assim, ó, escolha viver e viver bem, né? Viver apegado a ele, para que a gente possa viver nós e a nossa descendência. Entenda que quando se fala aqui, o Senhor está falando que ele nos deu vida e não morte. Ele nos deu bênção e não maldição. E quando nós falamos de maldição, segundo o dicionário da língua portuguesa, maldição é um chamamento muito mau, que traz sofrimento, que traz desgraças, que traz dores, que traz cadeias, que traz prisões, que mexe nas emoções. E essa pessoa, ou coisas, ou objetos, se tornam malditos. Se tornam maldito. E uma ação maligna sobre a vida dessa pessoa passa a existir. Não só na vida dela, mas como ele diz aqui, na tua descendência, na tua família,
porque veio por meio de palavras lançadas, proferidas sobre a vida. Ou seja, quando alguém libera uma palavra de maldição sobre a nossa vida, essas pessoas elas se tornam sofredoras, elas se tornam angustiadas, elas se tornam deprimidas, oprimidas, sofredoras, elas vivem uma vida totalmente de desgraça e essa pessoa acaba atraindo para ela coisas malditas, ações malignas, porque foram dadas legalidade por meio de palavras malditas lançadas sobre a pessoa e vem influenciar não só na pessoa que recebeu essa maldita e maldição, mas ela também vem ocasionar na nossa descendência. Então, por isso, nós precisamos tratar hoje dessas áreas que às vezes nós já estamos na presença de Deus, mas elas estão ali como se fosse uma caixinha preta, né? Guardada, esperando a hora certa, o momento certo delas serem reveladas e elas venham atrapalhar o nosso processo, o nosso crescimento. Entenda que a maldição, ela está por conta da desobediência de palavras e de quebras de princípio. Quando se fala de maldição, ela vem também ligadas quando nós quebramos os princípios da obediência de Deus. Aí nós perdemos a proteção divina e ficamos vulneráveis às palavras malditas que estão sendo lançadas. E para isso, nós precisamos transmitir para Deus, pedir para que Ele possa hoje quebrar tudo aquilo que está ainda ligado às nossas heranças, às nossas áreas geracionadas que têm passado, para que nós não venhamos também deixar maldições para a nossa descendência. Entenda que a maldição, ela está também não só quando ela é proferida, quando ela é herdada e quando ela é lançada. Ela vem fortemente na vida daquele que desobedece, aquele que é desobediente. E Deus, assim, a desobediência de quebra de princípio estabelecido pelo próprio Deus. E aí foi transmitido através, sabe de quem? Lá no livro do Gênesis, capítulo, se eu não me engano, 3, não lembro agora, Adão e Eva pecaram. E quando Adão e Eva pecaram, a maldição, todo o sofrimento, toda a dor, a consequência do pecado de Adão e Eva gerou maldição para todos nós. Porque nós somos da descendência adâmica. Nós viemos da descendência de Adão. Ou seja, por conta da queda deles, do pecado deles, por terem quebrado os princípios estabelecidos por Deus, ali o homem sofreu a consequência. E a consequência que veio sobre o homem foi em forma de maldição. E aí, amados, a maldição é algo assim muito forte na vida do ser humano. Porque a maldição, ela vem trazendo consequências terríveis sobre as nossas vidas. E quem é que pode nos amaldiçoar? Você já parou para pensar sobre isso? Porque ela pode ser herdada, ela pode ser adquirida, ela pode ser proferida, ela pode ser lançada. E principalmente quando nós quebramos os princípios estabelecidos por Deus. E aí a maldição vem como força sobre a nossa vida. Mas quem pode te amaldiçoar? Quem é a pessoa que pode abrir a boca e amaldiçoar você, a sua casa, a sua família? Não é qualquer pessoa. Até porque uma pessoa que ela não tem autoridade sobre a tua vida, essa maldição não vai pegar em você. Fica tranquilo. Tem tanta gente abrindo a boca para te amaldiçoar e não vai pegar porque não tem autoridade sobre a tua vida. Mas quais são as pessoas que têm autoridade para amaldiçoar outra pessoa? Amados, você que é pai, você que é mãe, tenha muito cuidado naquilo que você libera, naquilo que você fala sobre a vida do seu filho, da sua família. Porque pai e mãe, aquilo que ele fala sobre a vida dos filhos pode ser bênção ou maldição. Pode ser vida ou morte. Então, o pai e a mãe,
eles têm essa autoridade de abençoar ou amaldiçoar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós lançamos palavras malditas sobre a vida da nossa herança. Quando a gente abre a boca para dizer, esse menino não dá para nada, esse menino nasceu para puxar a carroça, esse menino não aprende, esse menino... Nós estamos abrindo a boca para quê? Para amaldiçoar. E o diabo, ele só pega aquilo que sai da nossa boca para transformar em maldição na pessoa que você está lançando. Por isso que muita gente recebe cargas malditas, porque saiu da boca de alguém, porque alguém verbalizou a maldição sobre a vida de alguém. Então, a autoridade, pai e mãe, é as principais. Então, pai é para abençoar e não para amaldiçoar. Mas pode dar vida ou morte. Foi o que a gente leu. Mas ele veio para nos dar vida e não morte. E o que eu tenho lançado de palavras para a vida dos filhos, para o esposo, para a esposa, para um parente? Será que eu estou lançando palavras de bênção ou de maldição? Outras pessoas que podem também amaldiçoar. Uma liderança. Um líder, ele pode liberar palavras malditas ou palavras de bênção sobre a vida do liderado. E aí, amado, não venha com essa história de crente macumbeiro, sabe? Não lance palavras de maldição nem pro teu inimigo. Se o teu inimigo, se aquela pessoa que tu tá liderando te traiu, fez algo para você, libera perdão, abençoa. Em vez de você falar palavras que venham amaldiçoar, abra a tua boca e abençoa, que Deus transforme a vida dele, que Deus tenha misericórdia de nós, para que não venha sobre você também as maldições que você está lançando. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura. É a lei do retorno. E Gálatas vem nos dizer que a lei da semeadura ela é imutável. Ou seja, a nossa boca tem que abrir para abençoar. E aí, um líder, ele tem autoridade sobre o liderado para abençoar ou para amaldiçoar. Outra pessoa, amado. E se tem alguém aqui, o professor, você sabia que o professor ele tem essa autoridade para abençoar a vida de uma pessoa ou amaldiçoar? E aí quantos professores abrem a boca para dizer esse menino não presta, esse menino não deu para nada, ele não aprende, né? Tá pensando que é sua mãe que fala? Tem professores que também liberam maldições sobre a vida do aluno. Eu conheço pessoas que fizeram atendimento comigo, que a gente teve que fazer uma anamnese espiritual, pessoas que não conseguiram vencer na vida, pessoas que não conseguiram passar no vestibular, e quando a gente vai na raiz do problema, é porque um pai falou, olha, tu nasceu para puxar carroça, ou então um professor falou, olha, procura outras coisas porque você não deu para, vai fazer uma faculdade mais fácil porque essa não é para você. Olha a palavra do professor tendo poder sobre a vida dessa pessoa. O professor ele também tem essa palavra de abençoar ou de amaldiçoar. E outras pessoas também. Pessoas que têm vínculo com você. Agora não te preocupa que se uma pessoa que não tem nada a ver lançar sobre vocês palavras de maldição, não irão proferir sobre você porque eles não têm autoridade sobre você. Então as principais autoridades sobre você é pai, é mãe, é liderança, patrão, tá? O empregador também às vezes libera, assim como o funcionário também libera para o patrão. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Nós não podemos liberar palavras de humilhação sobre a vida das pessoas, porque isso vai gerar traumas, vai gerar frustrações, e Satanás, ele pega os nossos traumas, ele pega as nossas frustrações, as palavras que nos feriram, para gerar em você algo de prisões. Quantas pessoas não conseguem superar? Quantas pessoas não conseguem se relacionar com ninguém porque teve um relacionamento tóxico e essa pessoa liberou palavras malditas sobre a vida dela e aquela pessoa se sente presa no passado? Então, a maldição, ela pode vir dessa forma. Pessoas que têm autoridade para amaldiçoar. Eu vou te dar um exemplo disso na palavra de Deus. Lembra quando Jacó, ele vai embora lá da cidade dele, de Labão? Ele pega a Lia
ele pega a Raquel, aí ele vai embora, e aí a Raquel rouba os deuses de Jacó, seu pai, de Labão, seu pai, e a palavra de Deus diz que ela rouba os deuses de Labão. Aí quando Labão vai até Jacó, e aí que ele pergunta, roubaram os meus deuses, com quem está? Aí a Raquel diz que está nos dias do período dela, que ela não vai poder descer do camelo porque ela estava escondendo os deuses de Labão. Qual é a palavra que Jacó lança? Jacó, ele não sabia que os deuses estavam com a Raquel, que Raquel havia roubado. E aí ele lança uma palavra maldita. Ele diz que se cumpra, né? Ele diz que aquele que estiverem roubado os deuses de Labão, que esse venha o quê? Morrer. Foi essa palavra que Jacó liberou sobre a vida daqueles que estavam ali, que estava com Deus. E a palavra vem se cumprir. A palavra de maldição que foi liberada se cumpriu. Porque dentro de poucos meses, pouco tempo, Raquel morreu, dando à luz a Benjamim. Ou seja, Jacó liberou uma palavra de maldição. E ele tinha autoridade sobre aquele povo que estava com ele. E a maldição se cumpriu. Porque ele disse, aquele que roubou o Deus de Labão, esse morra. E morreu. Porque ele liberou uma palavra maldita. Então, amados, a palavra de Deus em Tiago diz que no poder, na língua está o poder da vida e da morte, de abençoar ou amaldiçoar. Fomos isso que lemos. O Senhor diz, olha, eu te dei vida e não morte. Eu te dei bênção e não maldição. Mas aí ele ainda fala assim, ó, pois a vida para que tu vivas bem e a tua descendência obedece. Então, quando nós falamos de maldição, como quer que nós venhamos, né, nessa noite, nós queremos quebrar todo esse mal, toda essa herança, toda essa maldição que ainda está sobre muitos de nós. Porque muitos de nós carregamos maldições hereditárias, tá? E quando nós falamos de maldições hereditárias, a gente não herda só os olhos do pai, a gente não herda só a cor do cabelo, o biotipo. A gente também herda as bênçãos e as maldições que a nossa família tem carregado. E para isso nós precisamos quebrar nessa noite. A casa, ela precisa estar limpa. A nossa mente, ela precisa hoje passar pela metanoia, pela essa limpeza, para que nós venhamos nessa noite estar livre de todo espírito maldito, de todo espírito familiar que teve legalidade no passado, na nossa geração, no nosso tempo, para que nós venhamos nessa noite anular, aniquilar toda maldição e toda herança maldita, seja ela herdada, seja ela adquirida, seja ela proferida. Nós não podemos mais transmitir essa maldição, né, sobre a nossa família. E nós estamos tendo esse conhecimento nessa noite para que a gente venha anular, aniquilar, quebrar hoje da minha e da tua geração, para que isso não venha mais perpetuar, para que isso não venha passar sobre a nossa família. E aí eu vou te dar um exemplo. Tem demônios que eles passam de geração em geração. E a gente consegue identificar esses demônios, ao qual nós chamamos de demônios familiares. São aqueles que estão ali perpetuando na nossa família. É a droga, é o vício, é a prostituição, é a promiscuidade, é a bastardia, é a orfandade, é as maldições se repetindo na nossa família. É ou não é? Tem família toda que se divorcia, tem família toda que nada dá certo, tem família toda que tem tudo para dar certo e não dá certo. Eu e você precisamos quebrar hoje essas maldições sobre as nossas vidas. E para que nós venhamos quebrar as maldições sobre as nossas vidas, amados, é necessário nós passarmos por um tratamento. É necessário a gente quebrar toda a maldição espiritual
negar todas elas sobre nós, aniquilar todas elas, para que a gente venha obter, para que a gente venha viver essa vida que o Senhor está nos dando, essa vida de bênção que Ele está nos oferecendo, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa ser uma pessoa que viva as bênçãos de Deus e que toda maldição familiar que foi causado, todo problema, seja ele de saúde, né? Porque muitos de nós temos carregado maldições de saúde, na nossa saúde, os nossos ossos doentes, o câncer, nós temos carregado na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, nós temos carregado maldições que têm nos aprisionado e têm nos deixado transmitir isso de geração em geração, mas nós precisamos hoje romper com esses ciclos. E para isso, ontem nós falávamos que é necessário a gente se arrepender, é necessário a gente confessar, é necessário a gente buscar ajuda espiritual, mas ontem nós falávamos que também é necessário nós buscarmos pela ajuda terapêutica, porque pode nos ajudar a identificar, a lidar com os padrões comportamentais negativos que essa maldição tem causa sobre as nossas vidas. E aí a gente precisa buscar ajuda no nosso emocional, buscar ajuda com uma psicóloga que também vai identificar a área da sua vida que você precisa espiritualmente, emocionalmente ser tratado e curado. Porque há maldições que têm devastado e têm destruído. E quando nós falamos de maldição, todos nós já trazemos essa carga. Por termos nascido da geração adâmica, de Adão e Eva. Porque eles pecaram e aí, quando eles pecaram, a maldição já veio sobre o mundo por conta do pecado deles. E por conta do pecado dele, nós temos vivido a consequência desses pecados. Mas o Senhor veio para nos libertar, para nos tirar de todo o jugo, de toda a cadeia do diabo. Mas voltando aqui para a questão dos sintomas que uma pessoa que está sob maldição. Por isso nós precisamos de um tratamento, nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, buscar espiritualmente, buscar pelo espiritual, mas também cuidar do corpo e da alma, para que nós estejamos bem, como ele diz em Tessalonicenses 23:5, estejamos bem corpo, alma e espírito. Quando nós falamos de maldições, amados, e elas estão ligadas na nossa herança, na nossa genealogia, na nossa herança, a gente vai ver as consequências disso. E aí, por que tem muita gente vivendo um colapso mental? Pessoas que estão emocionalmente totalmente abaladas, destruídas, devastadas, oprimidas, deprimidas, porque elas estão sob o jugo do diabo. Elas estão debaixo de uma maldição. E aí entra o conjunto para trabalhar para que essa vida seja salva e liberta. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus pode mudar e transformar isso. Mas para isso, uma pessoa que já chega num colapso mental, emocional, o diabo ele já bagunçou com essa maldição a estrutura, não só a física, mas a mental e a espiritual. Por isso nós precisamos quebrar essa maldição da nossa geração e da nossa vida. E para isso nós precisamos ser tratados espiritualmente, buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda em psicólogos, para que essas consequências elas sejam diagnosticadas para o comportamento, a parte comportamental do teu caráter que está sendo afetada por essas maldições. Quando a gente também vê característica, a gente tem visto característica de uma pessoa também que vive sob o jugo de maldição, não só o colapso mental e emocional, porque a gente vê muito morador de rua e a maldição está sobre eles, nesse colapso aí mental, emocional. Mas também uma pessoa que está debaixo do jugo de maldição, essa pessoa também sofre de doenças crônicas,
que não são diagnosticadas pelos médicos. Isso nós precisamos quebrar, porque essas doenças crônicas, elas são maldições que nós temos herdado, até mesmo geracionadas sobre nós. Então, a pessoa que ela está sobre maldições, ela tem esse diagnóstico. Pessoas que fracassam constantemente, elas estão debaixo de maldições. Pessoas que não fracassam só na sua finança, nos seus estudos, mas elas também fracassam nos seus relacionamentos, elas fracassam nos seus propósitos. São pessoas que têm problemas, são pessoas que não conseguem se relacionar, são pessoas que o tempo todo elas estão fracassando, elas estão ali todo o tempo perdendo o que ganham, o que adquire. São pessoas que estão debaixo de maldição e que precisam ser quebrado. Eu estou dando exemplo aqui para você, para que você venha identificar se há esse tipo de comportamento, se há essas características familiares na tua família, para que você venha identificar que há uma maldição e que ela precisa ser quebrada. E aí, amados, nós precisamos romper. Tem pessoas que não conseguem ficar casada, elas rompem com casamento e elas destroem famílias, porque a família ela é totalmente destruída, porque essa pessoa não consegue viver o relacionamento, um casamento, porque há uma maldição, que a avó se separou, a mãe se separou, a tia se separou, e aí o casamento é rompido por uma maldição que você está carregando sobre a tua vida. Comece a identificar o vício, a prostituição, a lascívia, o homossexualismo, as drogas, a prostituição, a pornografia, a promiscuidade. Tudo isso é consequência das maldições hereditárias que nós estamos carregando sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos aflitos pelo pecado que está sobre nós e também pelo pecado que nós carregamos dos nossos antepassados. Entenda que uma pessoa que ela está sob maldição, essa pessoa ela não consegue se posicionar financeiramente. Tem pessoas que trabalham, tem tudo para crescer, tem tudo para dar certo, mas elas não conseguem se posicionar financeiramente, porque há uma maldição sobre a vida dela, que precisa ser quebrada, que precisa ser rompida. Também há maldições de pessoas, e essa é interessante, que existem pessoas que vivem abortando, pessoas que não conseguem gerar, porque há uma maldição sobre a vida delas, elas não conseguem gerar. Pessoas que se acidentam do nada. Tem pessoas que estão paradas no trânsito, vão lá e batem, são batidas, porque há uma maldição, é consequência de maldição sobre a vida delas e nós precisamos quebrar. Eu vou te dar exemplo, quando eu falei no início daqui, para a gente já ir para uma oração, que eu falei que a maldição ela pode estar em pessoas e pode estar em objeto, em coisas também. E a palavra vem dizendo que Davi, ele amaldiçoou lá em 2 Samuel capítulo 1, um monte chamado Giboá. Davi, ele proferiu contra aquele monte uma maldição, que ali não cairia chuva nem orvalho, nem chuva, e aquela terra seria estéril, que não produzia nada, que não daria nada. Entenda que ele amaldiçoou o monte Giboá. E nem toda a tecnologia que Israel tem, nem todo o avanço tecnológico que Israel tem, esse monte, ele não prospera. Ele é estéril porque havia uma maldição. Jesus, ele também amaldiçoou uma figueira. Lá em Marcos capítulo 11. Jesus, ele não encontrou fruto na figueira e ele amaldiçoou, dizendo que ela nunca seria, que ninguém nunca comeria figo dela, e ela secou. Entenda que a palavra ela tem poder. E quando eu falo de maldições, elas também podem ser maldições de terceiros. A maldição de terceiros que vem sobre a nossa vida. Palavras que são proferidas
por espíritos das trevas, porque a pessoa que abre a boca para proferir maldição na vida do outro, ela está direcionada por espíritos malditos que vêm atuando para que atue na vida de pessoas, para que pessoas estejam debaixo dessa maldição, debaixo desse jugo, e elas proferem palavras por meio da sua boca, ou seja, a língua abençoa e a língua também amaldiçoa. A língua é vida e a língua também é morte. Então, a maldição, ela também pode ser, né, proferida, ela pode ser adquirida e ela pode vir por terceiros. E então, entenda nessa noite que até quando a gente vai colocar um nome no filho da gente, amado, a gente tem que ter cuidado. Às vezes você está botando um nome no teu filho e esse nome traz uma maldição sobre ele. Às vezes a gente compra objeto para nossa casa e principalmente quando a gente compra algo que foi usado por alguém, às vezes a gente está trazendo maldição para o nosso lar, para nossa casa, que são as maldições, né, de objetos que a gente está falando aqui. Entenda que quando a gente lança esse tipo de maldição, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um nome que é muito comum, Adriana. Quando a gente vai ver o significado de Adriana, é rainha das trevas. Então, às vezes, o nosso nome tem maldição. E a gente precisa hoje questionar, a gente precisa ver a origem do nosso nome, que talvez nós estejamos carregando maldições com o nosso nome. O povo de Deus, eles tinham muito cuidado em colocar o nome dos seus filhos. Porque o nome, ele tem muito significado. Então, às vezes, a gente coloca nomes que traz maldições sobre a vida daquela pessoa. E aí, amados, a gente tem que ter cuidado. Tem muita gente que coloca nome de entidade nos filhos. Isso é maldição. Filhos que têm o nome de entidades, traz essa maldição da entidade sobre eles. E isso torna os filhos amaldiçoados. E a gente precisa quebrar essa maldição. Palavras negativas. Às vezes a gente lança, né? Tu é um imbecil, tu é um idiota, tu não é, tu é preguiçoso, tu é uma peste, tu é um moleque. A gente libera palavras de maldição sobre a vida dos filhos da gente. E essas palavras, se a gente for ver o significado, quando você abre a boca para dizer esse menino tem uma palavra que a gente usa muito, peralta, sapeca, tudo isso é maldição, amados. Que a gente lança sobre a vida dos nossos filhos e que a gente precisa nessa noite quebrar todo esse tipo de maldição sobre a vida deles. A palavra vem dizendo lá em Gênesis 27, Jacó, ele amaldiçoou, né? E a bênção tem que estar sobre nós, porque nós não podemos ser boca para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Então, essa palavra maldita, se você identificou alguma área da tua vida, você precisa nessa noite orar para que Deus venha quebrar toda a maldição que está sobre a tua casa. Então, entenda que nós precisamos nessa noite desligar nos céus e na terra, verbalizar, porque eu já ensinei aqui para vocês que a maldição, ela precisa ser confessada, verbalizada com voz audível, para que o diabo ouça, para que ele saiba que você renunciou e que hoje nós iremos quebrar todas elas. Se você identificou uma dessas, e são tantas outras, né? Doenças que a gente carrega, doenças psicossomáticas, dores nos ossos, artrose, artrite, principalmente dores nos ossos. Elas são consequências de mulheres que fizeram aborto. E aí, se a gente for buscar as consequências aqui, a gente vai entender que são maldições que foram geracionadas sobre nós e que nós precisamos hoje pedir perdão, amém? Mas vamos orar? Que essa palavra nessa noite possa ter contribuído para que nós venhamos ser livres, corpo, alma e espírito. Para que a nossa alma ela saia desse cativeiro, dessas correntes, dessas prisões que tenha nos causado aflições
e tem roubado a nossa paz e tem nos impedido de viver aquilo que é bom, perfeito da parte de Deus. Então, se você identificou, amados, todos nós, até porque nós vemos de uma geração adâmica, todos nós já trazemos sobre nós a maldição. Só que para isso o Filho do Homem se manifestou. Ele se fez maldito no madeiro, levando sobre ele todas as nossas maldições. Então cabe a mim e você nessa noite renunciar, pedir perdão, reconhecer que precisamos de ajuda, precisamos reconhecer que precisamos buscar ajuda num pastor, num discipulador, numa terapia, num psicólogo e restaurar a nossa essência, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma, para que nós estejamos bem em todas as coisas. Então, desde já, eu te convido a esse momento para nós orarmos, para que o Senhor venha quebrar toda a maldição herdada, adquirida, lançada, proferida sobre a tua casa, sobre a tua vida. E eu vou te pedir que na hora da oração, nós venhamos pedir para o Senhor nos mostrar coisas, tá? Isso é muito sério. Eu vejo aqui coisas dentro de casa, de pessoas aqui, sabe? Eu tô vendo objetos dentro da sua casa, tá? Que são coisas que têm sobre elas maldições. Eu vou te dar um exemplo aqui. Certa vez eu fiz um tratamento, um atendimento, né, que não posso dizer a tratamento, um atendimento espiritual com uma família. E essa jovem, ela tinha depressão, ela estava oprimida, ela chegou num nível tão alongado da depressão, que aquela jovem não saía mais do quarto, ela não tinha mais ânimo para comer, ela não tomava mais banho, ou seja, ela estava uma morta-viva, deprimida e oprimida, passando por um período de depressão. Claro que nós entramos com a ação espiritual, mas também fizemos um acompanhamento com profissionais, porque não é mais o demônio, quando ele abala já nas emoções e nas estruturas, aí tem que ter equilíbrio em tudo de novo, e aí nós precisamos de ajudas, como eu já falei aqui. E aí, essa jovem, quando a gente começou a orar, eu observava que durante as orações, nos atendimentos, ela ficava com o olho assim bem vidrado num palhaço que tinha numa estante no quarto. Eu não sei se vocês lembram uma estante de madeira, que era uma época bem antiga, aquelas estantes, né? Que tinha aqui, o povo botava crochê, botava televisão, botava vasinho. Pois é, nessa estante desse quarto tinha um palhaço. Esse palhaço teve uma época aí que ele era muito vendido, ele era pintura de quadro. Era um palhaço que era triste e que tinha uma lágrima aqui. Eu não sei se você chegou e se você lembra dessa figura desse palhaço. E quando a gente começou a orar, Deus me mostrava que havia algo naquele quarto ali, que sobre aquele objeto tinha uma maldição. E aí a gente fazendo a anamnese espiritual, a gente identificou que a avó passou por depressão, que a mãe tinha depressão, mas estava se fazendo forte porque queria cuidar da filha, e a filha estava num período assim de depressão profunda. Ou seja, aquele bonequinho, aquele palhaço que estava lá na estante, havia sobre aquele palhaço uma maldição. E era da avó que passou para a filha, que da filha que passou para a neta. Ou seja, quando eu peguei naquele palhaço, que eu tirei da estante para orar, aquela moça se manifestou em cima da cama. Ela ficou endemoninhada. E aí, aquela entidade maldita que estava sobre aquele objeto se manifestou nela. Então, entenda que muitas coisas que nós colocamos dentro da nossa casa, principalmente aquilo que é de adoração, aquilo que as pessoas põem para adorar,
Tessalonicenses, eu não lembro o capítulo e versículo, vem falando que quem recebe a adoração desses objetos são demônios. E aí você pensa que está adorando um santo, uma imagem, algo assim. Pois é. E aí tem objetos que eles também trazem maldições para dentro da tua casa. Por que eu estou falando isso? Para você orar e pedir para Deus mostrar e revelar para você os objetos que são malignos que estão dentro da tua casa. É coleção de livros, tá? De vampiros, é séries demoníacas que estão assistindo, é DVD, CD, pendrive de músicas seculares. E são muitas coisas que estão dentro da nossa casa, que também trazem maldição, e que nós precisamos hoje orar para Deus dar o discernimento, a revelação, para que você quebre, não dê para ninguém, não passe para ninguém a maldição que está naquele objeto, não passe para ninguém. Aquilo que você não quer para você, aquilo que está maldito, você não dê para ninguém. Quebre e destrua, é roupa, é objeto. Às vezes você compra de alguém e aí isso traz maldição. Então vamos orar? Nós vamos consagrar hoje o sal grosso. Pastor, eu não preparei o sal grosso. Prepara o sal lá da tua cozinha e vamos ungir também. A caixinha de oração também nós vamos orar por ela. E amanhã, para quem já está aí, prepara o suco de uva para a gente tomar um pouco, porque o sangue de uva representa o sangue de Jesus e tem poder para libertar, curar e sarar. Amém? Se houver algum pedido de algum tema para amanhã, eu estou bem aberta essa semana. Se você quer aprender sobre algum tema, nós estamos aqui para compartilhar aquilo que temos aprendido, estudado, e vamos aprender e compartilhar juntos, amém? Se alguém tem algum tema sugerindo aí, deixa aí e nós vamos amanhã ministrar, amém? Mas vamos orar? Vamos orar para que Deus quebre toda a maldição, para que não fique uma maldição sobre nós, porque Jesus, ele já veio, já levou. Declara isso, Jesus já levou sobre si todas as minhas maldições. Sobre a minha vida não há encantamento, sobre a minha vida já não há jugo do diabo, já na minha vida não há mais sobre a minha vida nada. Olha, tuas roupas também, a Francina está dizendo que já jogou tudo fora, glória a Deus, mas vamos orar, porque talvez ainda tenha alguma coisa. Às vezes a gente não sabe ler inglês, compra uma blusa com uma frase maldita, às vezes a gente compra objetos que a gente não sabe a procedência, e aí a gente tem que orar, ungir para que Deus venha quebrar, desligar no céu e na terra todo o mal, e que a gente possa declarar que nós somos mais que vencedor e que o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor é fiel e Ele vai quebrar toda a maldição da nossa família, e nós vamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Nós já passamos um pouquinho do nosso horário, mas está sendo bênção e aprendizado para nós. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesse momento, Senhor, como autoridade espiritual, eu quero declarar, Senhor, o que está escrito em Mateus 18, que tudo que Deus ligar na terra será ligado aos céus. E tudo que Deus ligar no céu será ligado na terra. Pai amado, Pai santo, Deus poderoso, nesta noite quebra toda a maldição herdada, adquirida, lançada, proferida sobre a casa dos teus filhos, que tem causado, Senhor, consequências graves e terríveis, Senhor, na vida financeira, emocional, espiritual, na saúde, no relacionamento, meu Pai. Em nome de Jesus eu declaro nesta noite que toda maldição seja quebrada, pois, Senhor, nós renunciamos, declara, nós renunciamos e desligamos da nossa casa, da nossa descendência, da nossa geração, toda maldição herdada, adquirida, lançada e proferida. Senhor, abençoa a minha geração, abençoa a minha vida, que sobre a minha geração não haja maldição, não haja encantamento, não haja palavra de derrota, não haja palavra contrária, inveja, olho gordo, feitiçaria, umbanda, que banda, magia negra, que não haja ocultismo, que não haja, Senhor, nada que venha denigrir, que venha, Senhor, me separar de ti, pois hoje nós renunciamos e quebramos nos céus e na terra
toda maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, pois assim nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tu crê? Então diga amém. Se renunciou, se verbalizou, toma posse dessa palavra e renuncia. Pesquisa o teu nome para ver qual é o sentido do teu nome, para que não venha sobre ele também maldições. Quebra tudo em nome de Jesus, amém? Vamos consagrar o sal. Para que esse sal? Para você botar na porta, na janela, no quarto, debaixo da cama, na cozinha, em todas as áreas da tua casa. Coloca para que o olho gordo, a inveja, a palavra contrária, o espírito maligno, ele não venha ter poder sobre a tua casa, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos agora essas porções de sal, meu Pai, essas partículas desse sal que está nas mãos dos teus filhos. Pai, que tu venha consagrar que sobre esse sal haja uma unção de quebra de maldição, que quando nós colocarmos esse sal na nossa casa, todo demônio grande, pequeno, invisível, venha bater em retirada. Quando nós colocarmos esse sal sobre a nossa casa, Senhor, tu venha absorver toda a energia negativa, toda palavra contrária, toda palavra lançada, toda palavra maldita, todo olho gordo, inveja, venha repreender no poder e autoridade do teu nome. Pois assim nós consagramos e ungimos, Senhor, esse sal, para que a bênção de Deus esteja sobre ele e o mal seja repreendido, anulado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós também apresentamos, Senhor, a caixinha de oração, que está os pedidos, está os nomes dos teus filhos que estão aliançados nessa campanha, nesse propósito, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer a chave da vitória, que o Senhor venha trazer a resposta ao milagre, a bênção dos céus e da terra, cura o enfermo, liberta o cativo, restaura esse casamento, essa família, abre porta de emprego, prepara, Senhor, essa carteira de trabalho para ser assinada, causa na justiça, meu Pai, perseguição, Pai, o desejo da casa própria, do carro, todos os sonhos e projetos, Pai, que estão de dentro dessa caixinha, o Senhor venha responder no teu tempo e na tua hora, pois assim nós oramos, porque cremos na resposta no milagre, em nome de Jesus, amém? Vamos finalizar, que você possa ter aprendido nessa noite um pouquinho mais, para você aprender a lidar com as suas aflições, com as suas guerras espirituais e aprender a quebrar toda a maldição que foi lançada, herdada, adquirida sobre a tua casa, sobre a tua família. Declara: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não há mais maldição nem encantamento dentro do meu lar, dentro da minha casa, porque o Senhor hoje libertou, sarou e curou, e não há mais nenhum mal, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, que a paz de Cristo reine no meu e no teu coração, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre. Amém. Aperta esse coraçãozinho aí, dá um glória a Deus, um aleluia. Obrigada por estar até aqui conosco nesse momento, participando dessa campanha de oração. Que o sol brilhe diferente para você amanhã pela manhã e que ele traga a bênção da provisão, da prosperidade, da cura, daquilo que você precisa, da salvação e da libertação para o teu lar e para a tua casa. Tenha uma noite de sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Que Deus abençoe e que a graça de Deus esteja sobre o teu lar. Fique na paz.